Olá, gente, vamos aqui iniciando a nossa aula de arte, hoje trabalhando a arte de contar história. Bom, gente, para que se tenha uma boa história, o escritor, o contador de história, eles precisam ser bem criativos e utilizar diferentes elementos para atrair a atenção do leitor. Um desses elementos é a voz, o objeto, a canção, o figurino. A voz ele vai dar sentido à história que está sendo contada, vai levar aquele que está ouvindo, né, que no caso os ouvintes ou os telespectadores, a se adentrar dentro da história. Né? O leitor ele precisa ter sintonia com a voz para se sentir dentro da história. E os objetos que fazem parte dessa história, como os personagens, o local onde está sendo contada a história, o ano em que está se voltando, se essa história é uma história alegre ou triste, faz parte de todo esse elemento que compõe a parte da história. A canção e o figurino, gente, eles são outra parte muito importante para o contador de história, porque a canção dá emoção ao sentido da história e o figurino representa os personagens, a forma como ele está se trajando leva ao entendimento da história que está sendo trabalhada. A história ela se divide em duas partes, que é a história falada ou a história escrita. A história falada ela é apresentada pelo narrador, que vai contando cada elemento e nos colocando dentro da história. A história que é retratada de forma escrita nos livros, ela só nos atrai se ela for uma história que tiver enredo de personagem, que nos coloque, nos dê emoção para o entendimento dessa história. Hoje as histórias, hoje em dia, elas são contadas de diferente forma. Aí nós temos a história que é apresentada em quadrinho, a história que ela é contada através de uma história por um vídeo, né, pelo YouTube, pelo Facebook, né, pelas redes sociais de modo em geral. Nós temos as histórias em livros, assim como nós temos as histórias teatrais. Então, existem várias histórias que nos levam ao entendimento da situação que está sendo apresentada. Bom, e aí nós temos a história que ela se retrata em cênicos, que são a variação de vozes, o sentido que o personagem ele está sendo apresentado por diferente forma e entonação através da voz que o narrador está dando. E como nós colocamos o figurino e o objeto, eles compõem todos esses elementos da história. Então, a parte que nós aqui estudamos, a tia vai apresentar por meio de um vídeo, né? É referente à página 26 e 27, para que você possa entender melhor o sentido da história, da importância de se contar uma boa história. Bom, nós vamos ficando por aqui. Vocês vão fazer a leitura dessa página para que a gente possa ter um entendimento maior.